Dona Maria de Fátima, saudade eterna de quem a senhora tem? Do meu filho maravilhoso, do DG, o meu menino Dondon, porque era assim que ele era chamado carinhosamente por toda a família, o menino Dondon. Dondon era como no dia a dia? Era alegre, extrovertido. Assim, eu moro num prédio onde tem muito idoso. E aí eles fizeram um abaixo-assinado que muito me emocionou. O menino DG era um morador antigo da unidade 802, nada que desabone a sua conduta, ao contrário, temos muito que te agradecer, era muito prestativo, estimado e carismático. DG faleceu quando tinha quantos anos? 26. Ele sonhava em fazer o quê? O DG, ele sonhava em fazer educação física e gravar um CD de hip hop. Ele queria muito, ele tinha até um poema que ele estava terminando de fazer, que eu encontrei nas coisas dele, que é o racismo e o bullying da favela, que eu não consigo cantar, mas eu sempre declamo nos lugares que eu vou. Não sei se eu posso falar? Pode. É na favela que muito discrimina quem vem dela. O racismo que o povo dela tolera. Mas somos filhos do mesmo pai, criador da terra. Se desse a molecada negra, as madames ficam loucas. Sem disfarçar seu preconceito, segura sua boca. O verdadeiro ladrão ganhou o voto dessa moça, que às vezes tem na carteira muito menos que R$1, porque o verdadeiro ladrão está no Planalto Central. Com essa poesia, ele com certeza estaria bem perto de chegar no objetivo dele. Não é isso? A senhora até se emociona relembrando. Muito, muito. Por que o seu filho Dondon, DG, não chegou a... Por quê? O Dondon, eu encontrei uma carta dele em casa, no qual ele já ia colocar na internet em dezembro. Ele já tinha colocado que dezembro seria a última temporada dele do programa do Esquenta Regina Casé. Porque ele queria, na verdade, ele foi para aquele programa buscando se projetar e gravar suas músicas. Como ele não conseguiu, ele já ia deixar, ele fez uma carta, que essa carta tá no Face, na linha do tempo dele, se despedindo, dizendo que ele ia se projetar como um modelo e ia continuar compondo, porque ele era compositor. Ele ia continuar compondo as músicas dele e gravar. E ele ia fazer uma turnê no qual estava marcado dele se encontrar na França com o Reis Falcão. É um hip hop que tem na França, que mora na França, Reis Falcão. Mas ele não conseguiu... Não conseguiu chegar, porque em dezembro ele já estava morto. Como ele morreu em abril, e ele sairia na última temporada de verão do programa, que seria dezembro, quando o programa entraria de férias, ele ia se despedir do programa. E um clipe no qual o tributo fala, os amigos de palco dele revela que ele iria gravar um clipe chamado Ostentação. E desse clipe ele se despediria da Rede Globo, do programa da Regina Casé. Ele se despediria em dezembro, mas não conseguiu porque ele morreu em abril. Isso. Como foi que ele morreu em abril? Bom, o DG, ele saiu de casa, tá? E foi ver a menina, ia passear com a menina, e eu tô esperando a volta dele até hoje. Infelizmente não se deu. Quem não deixou que a senhora, a mãe, Maria de Fátima, voltasse a encontrar seu filho? A Polícia Militar do Rio de Janeiro, a Polícia de Pacificação do Rio de Janeiro. Por que a polícia fez isso? Já que ela para pacificar e proteger o cidadão. Mas ela não protege. A nossa polícia, ela não está protegendo. Ela está matando os nossos jovens negros. Essa é a verdade. DG morreu por quê? Olha, eu também estou querendo descobrir. Eu gostaria muito de me encontrar com a pessoa, seu Walter, que mata meu filho, e perguntar se ele tem um filho. E por quê? Por quê? É a pergunta que não cala aqui dentro do meu coração. Porque se toda a comunidade diz o DG era um menino maravilhoso de coração puro. Ele tem fãs, ele tem 25.800 seguidores no Face dele e no Siga-me. E todos falam da mesma voz. Era um menino maravilhoso, carismático, risonho, tudo. Ele tinha um sorriso. Ele acordava de manhã desde criança, desde bebê, com um sorriso estampado no rosto. Tudo ele transformava em brilho. Eu também quero fazer essa pergunta para esse policial. Por que matou meu filho? Por quê? Para quê e por quê? Dona Maria de Fátima, a senhora não estava lá, mas a senhora desde então, há quase um ano,
tem procurado informações Isso. e lutado por justiça. O que é que a senhora acha que aconteceu naquele momento? Bom, o DG, segundo alguns moradores locais, porque eu não moro lá, mas me dou com pessoas de lá, alguns moradores locais, que eu prefiro não dizer o nome, que deixaram até de ir prestar esclarecimento à delegacia. Os autos deles têm um monte de intimação que não são respondidas, por quê? O grupo que assassinou o DG permaneceu na comunidade até a semana retrasada. Então não tem como o morador descer e ir numa delegacia, fazer uma denúncia do que viu, quando os algozes do DG, do seu amigo querido, estava dentro da comunidade. Apagou a luz, é madrugada, escureceu, as pessoas ficam vulneráveis. Eu não tinha como proteger, eu moro na rua, eu não tenho como proteger. Eu não fiquei triste por eles não terem sido. Eu ficaria triste se eles tivessem ido prestar esse esclarecimento e tivessem sido assassinados da mesma forma. Porque a polícia, ela é opressora, ela oprime, ela não dá oportunidade da testemunha ou a vítima ir até a delegacia. E por si só, a delegacia não ouve bem. Ela não ouve a comunidade. É um pedido que eu faço para as autoridades competentes fazer com que novos delegados ouçam essas pessoas que vêm da comunidade, às vezes vem só ameaçada e vai até lá machucado registrar uma queixa, mas é olhado, porque tem uma pele negra, é olhado como um favelado e um marginal, com apoio da sociedade, você sabe disso. E por isso, depois daquela queixa, eles se irritam, quando ela retorna para a comunidade, eles ficam esperando, espreitando como uma fera, como um tigre na savana da África, esperando que aquela pessoa, que eles julgam a gente um animal, apareça para na calada da noite eles abatem. A senhora ouviu uma versão e leu uma versão oficial de que seu filho fugiu, tentou correr, seu filho teria participado de qualquer reação à polícia, e a senhora descobriu que não foi nada disso? Não, porque a lesão dele é uma lesão muito grave, muito extensa de pulmão. Então ele não teria tempo para percorrer aquela distância. Uma de 500 metros, o delegado disse que é de 50. Mesmo de 50 ele não conseguiria, porque ele teve artérias rompidas pulmonar, ele ficou hipotético. Ele fez uma queda sanguínea muito brusca, ele sofreu impacto e morreu. E não teve como. E logo ele morreu de hemorragia de tórax, todo aquele sangue sairia pela boca e pelo nariz, não tinha sangue suficiente. E mesmo que sobrasse vida ali naquele corpo, ele não conseguiria fazer a alavanca para erguer 78 quilos e atravessar uma tela e encontrar o local de repouso para o seu corpo. Ele não chegaria àquele local de repouso. E os documentos não permaneceriam tão arrumados em seu bolso como estava. Ele tinha uma calça de bolso largo, aquela corrida, aquela descida, aquele pulo. Ele não chegaria àquele local de repouso do corpo com os documentos tão arrumadinhos dentro daquela calça. A senhora acha que ele foi executado pela polícia? Foi executado e foi plantado naquele local. Vou pedir um último favor, a senhora, antes de encerrar a entrevista. Vou pedir que a senhora, olhando para aqui, imagine que aqui são os olhos de Walter. A senhora disse que, supostamente, o assassino do seu filho. Eu vou pedir, por gentileza, que a senhora tire o óculos e, olhando nos olhos de Walter, a senhora diga o que a senhora gostaria de dizer a Walter. Eu, antes de falar, eu soube que acabei pulando e o Douglas fez um filme chamado Made in Brasil, no qual ele interpreta um menino da favela pobre escolhido por um time de futebol, e ele vai arrumar as malas para viajar. E aí ele vê uma batida na favela e ele toma um tiro e morre. Ele é o protagonista desse filme. Eu acho que você lembra, o Made in Brasil. Então, algumas pessoas dizem que ouviu os gritos do meu filho, mas não vai na delegacia falar. Diz que ouviu ele falando, me larga, que foi na passagem do beco da creche. Me larga, eu tenho que voltar para casa, eu tenho mãe, eu tenho uma filha. Então, eu gostaria de perguntar para ele por quê. Ele tem um filho, por quê? Por quê? Ele dormiu quando voltou para casa? É isso que eu quero perguntar para ele. Ele dormiu quando voltou para casa? Porque eu não durmo direito até hoje. Eu uso Silnox para dormir. Eu luto, sigo o fluxo da vida, porque independente da minha dor, a vida continua, o sol nasce todo dia e a noite chega. E eu tenho que caminhar junto com o fluxo.
porque se eu caminhar contra ele, eu vou ser atropelada por ele, pela vida, pelo fluxo da vida. E aí eu troquei o luto pela luta. E a minha fé foi maior do que a minha coragem. Mas a pergunta continua que não quer calar. Por que seu Walter matou meu filho? Pra quê? Por quê? Por quê?